Vamos lá. Boa tarde, gente. Vocês me escutam bem? Me ouvem bem? Vocês me ouvem bem? Me veem Sim. bem? Então tá bom. Vamos lá. Por que eu preparei a live de hoje? Eu preciso justificar várias coisas. A primeira delas, porque eu estou falando sobre isso como professor de português. Peraí que deu uma travada. Ih, meu Deus. É o meu computador? Peraí. Vamos voltar. Bom, porque eu, enquanto professor de português, estou falando sobre isso? Primeiro porque as sociais foram tiradas de vocês, do ensino médio, tá? Vocês só vão estudar sociologia, filosofia e matérias como essa se vocês escolherem a matriz das sociais, senão não. Isso é um direito que foi tirado de vocês. Então alguém tem que falar sobre isso. Segunda pergunta que pode surgir na mente de alguém. Por que não é uma pessoa negra que está falando sobre isso? Primeiro porque não é só pessoas negras que podem falar sobre negritude, mas eu tenho consciência de que esse não é o meu local de fala. Como eu tenho consciência, por exemplo, na pergunta que o Lucas fez, de que não é o meu local de fala falar sobre pessoas de gênero fluido, mas eu posso falar sobre o assunto. Para a aula de hoje, eu conversei com um amigo meu que é negro, é professor de português também, porque ele teria, não amplitude, mas assim, ele, como negro, é uma outra coisa falar e eu não estaria tirando o microfone da boca de ninguém. Ele não conseguiu estar presente. E aí ele falou para mim, olha, eu acho que você falar não vai ter problema nenhum, você tem competência para isso. Então eu falei, ok. Por que eu estou justificando tudo isso? Não é porque só pessoas negras podem falar sobre consciência negra, só índios podem estudar sobre índios, não é isso. Mas se a gente já tem vários preconceitos, e se você tem alguém que é negro, escolha ele para falar sobre a questão. Porque ninguém melhor que ele para falar sobre o que é o processo de embranquecimento que ele sofre, ou todas as questões problemáticas que estão por trás daí, tá? Bom, feitas essas introduções, eu queria falar para vocês, vou fazer só uma breve revisão da matéria. A gente viu ao longo do ano muita coisa. Nós vimos variação em vários níveis, e isso está ligado com a questão da negritude, tá? Porque os povos afrodescendentes, eles foram vistos por muito tempo como um outro do branco e um outro negativo, tá? Um outro errado, o que é um grande problema. Como as variantes não padrão foram vistas durante muito tempo como erros, corrupções. Então a gente tem que falar sobre essas questões sim. A gente começou falando sobre variedade lá em fevereiro, ainda presencial. Depois a gente começou a analisar poemas em sala, o nível sonoro deles. A gente foi para morfologia, ainda em poemas. Depois a gente viu vários outros gêneros. A gente viu charge, nós vimos romance, nós vimos biografia, nós lemos e refletimos também sobre contos, sobre conto psicológico. Eu falei para vocês que todo conto tem duas histórias. Conto psicológico, o porquê que chegou até o conto psicológico. Eu mostrei inclusive para vocês coisas das vanguardas europeias. E aí a gente foi fazendo um processo junto com a gramática de pegar. Depois a gente foi para morfologia, a gente pegou classes de palavras, formação interna de palavras, como algumas palavras são formadas. Depois a gente foi para sintaxe, para frase. E aí começamos a analisar sujeito, predicado, complementos e adjuntos. Depois a gente foi para o período composto. E agora nós já analisamos os tipos de orações adjetivas, nós estamos agora analisando os tipos de orações substantivas. E eu já falei para vocês também que existem orações adverbiais. Ensinei vocês a distinguirem os três tipos. E depois a gente vai falar especificamente sobre as adverbiais. Antes de começar o assunto de hoje, eu queria saber se existe alguma dúvida sobre esse percurso que a gente fez ou alguma dúvida específica sobre as substantivas ou a atividade 15. Algum de vocês dois tem alguma dúvida quanto a isso? Não? Lívia, alguma dúvida? Eu só fiquei meio confusa na questão 2, que eu ainda não tenho muita certeza de que caminho que eu vou responder a questão. Isso é a questão 2 da atividade 15. Isso. Vamos lá então, Lívia. Eu vou abrir ela aqui. Só um minuto. Coronel Vaz. Eu vou abrir ela aqui, eu transfiro a tela para vocês. Vou apresentar para vocês, eu vou clicar aqui em apresentar agora, aí vai a minha tela, vocês acompanham por aí. Eu tentei nessa atividade fazer uma revisão do que a gente estava vendo mesmo, porque nós estávamos vendo biografia. Então, a intenção dessa atividade é que vocês identifiquem
elementos do tipo textual biografia, porque é a biografia do presidente dos Estados Unidos, o novo, né, o Joe Biden, e depois vocês identifiquem numa oração específica. O que eu quero? Essa não é fácil, né? Nenhum problema com ela. Ela, inclusive, fácil demais. O que eu quero nisso aqui, Lívia? Pensa no período completo. Ó, vai herdar um país afetado por uma pandemia que avança. Vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Ok. Vai herdar um país afetado por uma pandemia que avança. Eu quero saber por que isso aqui, ó, que avança, por quê? Então não é só um rótulo. Quando eu pensei a pergunta, eu também pensei em que a resposta dela seja um método de vocês pensarem que eu falo para vocês que não é só rotular. Então que vocês internalizem isso. Por que não é só eu colocar o rótulo de oração subordinada adjetiva restritiva? Porque eu preciso entender o que esse nome sintetiza. Esse nome sintetiza primeiro que essa oração é subordinada, ou seja, ela está ordenada abaixo de alguma coisa. Ordenada abaixo do quê? E é isso que responde isso aqui, ó. Por que ela é subordinada? Porque ela está ordenada abaixo de alguma coisa. No caso específico desse substantivo pandemia. Ela está abaixo dele, ela é um adjetivo disso aqui. É como se eu pudesse, inclusive, eu poderia ter dito coisas como vai dar um país afetado por uma pandemia louca. Louca é um adjetivo. Essa oração está no mesmo lugar de um adjetivo. O adjetivo não ficaria embaixo desse substantivo? A oração que está no lugar desse adjetivo está no lugar desse adjetivo, também fica embaixo do substantivo. Como está abaixo, ordenada abaixo, subordenada, ela recebe o nome de subordinada. Por que ela recebe o nome de adjetivo? Porque está no lugar de um adjetivo. E que análise justifica chamá-la de restritiva? Porque ela funciona como um adjetivo que dá uma restrição. Não é qualquer pandemia. É a pandemia que avança. E se eu tirar isso aqui, essa frase não faz sentido. Vai herdar um país afetado por uma pandemia. Que pandemia? Tudo bem? Não é só uma vírgula, assim, uma pandemia que avança. Tá, como é essa pandemia? Não é qualquer pandemia. É uma pandemia que continua avançando. É uma pandemia em específico. Deu para entender, Lívia? Ficou mais claro? Sim. O que eu quero é que vocês justifiquem cada um dos elementos desse nome enorme. Oração subordinada adjetiva restritiva. Por que subordinada? Porque está ordenada abaixo. Por que adjetiva? Porque funciona como adjetivo. Por que restritiva? Porque é uma restrição. Não está explicando o substantivo. Não está falando sobre qualquer parte desse substantivo. É um em específico dentro desse monte de conjunto. Poderiam existir, já existiram várias pandemias no mundo. Teve a pandemia da gripe espanhola, teve a pandemia da gripe suína, mas não é dessas que eu estou falando. É da pandemia do Covid que avança. É uma em específico. Então é uma restrição desse conjunto inteiro. Beleza? Ficou mais claro? Sim? Sim. Então tá. Bom, infelizmente, falou por falar em pandemia, a gente vive, além da pandemia do Covid, do distanciamento social que deveria estar sendo respeitado, mas não está, a gente vive numa pandemia de preconceito em vários sentidos. Enquanto a gente tem, o Estado teoricamente era para ser laico, não ligado a nenhuma religião, a gente tem uma bancada evangélica no Estado, e eu não tenho nenhum problema contra o evangelismo, tá? Não é isso que eu tô falando. O que eu tô questionando é porque não existe uma bancada umbandista, por exemplo. Por que não existe uma bancada católica? Primeiro porque quando a gente fala de política, isso é necessário falar, a palavra política vem de polis, tá? Polis em grego significa cidade. Então esses assuntos políticos deveriam ser assuntos que têm relação com a cidade de todo mundo, não com algo em específico. A fé que você professa é uma coisa em específico e particular sua. Isso não deveria ter a ver com política. Até porque o Estado é laico. Não existe uma religião do Brasil. Como não existe uma religião do Brasil, ninguém deveria ser eleito simplesmente por ser um pastor, ou por ser um padre, ou por ser, sei lá, um pai de santo. Ninguém deveria ser eleito por professar nenhuma fé. Isso já é um problema, na base. Em segundo lugar, quando a gente pega e tem um presidente eleito sobre
a frase Brasil acima de todos, não, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Ele fere o princípio da laicidade do Estado, porque não é todo mundo que acredita em Deus. Quem não acredita em Deus tem o direito de não acreditar. E por que eu tô falando tudo isso? O que isso tem a ver com o Dia da Consciência Negra? Eu perguntei pra vocês, é feriado em Jaboticabal? É feriado? Não. Por que não é? O prefeito de vocês é negro? Não. Quantos prefeitos negros vocês tiveram? Quantas mulheres negras foram vereadoras por Jaboticabal? Quantas mulheres negras são prefeitas? Quantas mulheres negras foram professoras de vocês? Quantas mulheres negras vocês estudaram na literatura? Quantos homens negros foram professores de vocês? Por que será? Será que é simplesmente uma coincidência? Não é. A população negra, de modo geral, ela é excluída da sociedade e relegada à marginalidade. A maioria das pessoas, infelizmente, que são afrodescendentes, elas são relegadas ao crime, elas são relegadas, hipersexualizadas na televisão, porque, assim, mulheres negras não são apenas aquelas que ficam sambando na Globo, no horário de almoço, quase sem roupa. Porque isso leva a uma ideia, tá? Tudo que a gente faz leva a ideias. Quando eu coloco uma moça, uma jovem negra, quase sem roupa, sambando no horário nobre, eu estou repetindo só um estereótipo de que as mulheres negras são sensuais. Estereótipo vem de uma máquina de impressão que imprimia cópias de coisas xerocadas iguais. Quando a gente pega discursos e fica divulgando só a mesma coisa de uma mesma coisa, a gente para de olhar os outros lados. Vocês lembram do problema da história única? Da Chimamanda Adichie? Aquele vídeo que eu coloquei no grupo para vocês? É uma nigeriana, negra, falando de vários problemas. Primeiro que ela teve como escritora, porque ela achava que negros não poderiam estar em livros. Por quê? Os livros que ela lia não tinha negros. Ela começou a escrever, e quando ela começou a colocar negros, ela achou que todos eles deveriam ser ou pobres ou assujeitados. E aí ela começou a perceber, falou, não, pera, por quê? Sabe, a África não tem só histórias tristes. A África não é um país, é um continente. A África tem muitas histórias de luta, e não só histórias de doenças, não só histórias de pessoas que são portadoras do vírus HIV, não só histórias de estados que são devastados por guerras. Então, tudo isso que a gente começa a pensar, eu quero que vocês pensem. As respostas que eu quero desses exercícios não são para mim. Eu não quero que vocês respondam e me mandem uma resposta. Eu quero que vocês ajam na sociedade e mudem coisas, porque não adianta nada. Se a gente simplesmente continuar reproduzindo preconceitos, a sociedade nunca muda. Se a gente não para pensar sobre, por exemplo, por que a palavra denegrir é preconceituosa. Quando você escuta isso, denegrir, o histórico das palavras ele não é, às vezes, claro para o falante. Mas algumas palavras têm que ser. Por exemplo, denegrir vem de negro. Por que isso está ligado a negativo? Por que tudo que é preto, a cor preta, é ligado ao negativo na nossa sociedade? Porque você foi um construto sócio-histórico. Tá? De novo, aí eu pergunto de novo para vocês. Por que o Jesus, que é ilustrado por aí, ele é branco, loiro, do olho azul? Eu vou fazer uma pesquisa agora com vocês. Eu ainda estou apresentando a minha tela. Oriente Médio, onde teria nascido Jesus Cristo. Eu vou escrever Oriente Médio Povo, tá? Por que eu quero escrever Oriente Médio Povo? Tem um detalhe. Alguma dessas pessoas é loira, branca, do olho azul? Vocês estão vendo as fotos? Sim. Alguma dessas pessoas é loira, branca, do olho azul? Aqui? Não.
Por que o Jesus é loiro, branco, do olho azul se ele nasceu no Oriente Médio? Outra pergunta, mais importante do que essa. Por que ele é usado para discriminar pessoas que têm outra sexualidade se ele mesmo é o próprio exemplo de diversidade sexual? Até onde a gente sabe, ou pelo menos a Bíblia católica, a Bíblia cristã diz, né? Porque existem pessoas que têm outras crenças e aí a gente respeita. Mas a mitologia cristã, vamos dizer assim, ela fala que o Espírito Santo teria fecundado Maria, ou seja, ele não teve um pai biológico. Homens têm cromossomos sexuais XY, mulheres XX. A mulher só tem um X para mandar, certo? Então a Maria mandou o X. Jesus Cristo, como ele não teve um pai físico, ele não tem um Y. Então, ele como ser biológico, eu vou usar até isso aqui para explicar, como ser biológico, Jesus Cristo é um X. Por que uma pessoa que não tem um Y, e que deveria ser a prova de que a gente tem várias coisas por falar em sexualidade, é usada para discriminar pessoas? Se ele, segundo o que a gente sabe da mitologia cristã, ele defendeu uma prostituta e uma adúltera. Entendem? São esse tipo de coisa que a gente começa a falar. E uma outra coisa aqui. A gente sabe que tem organismos que se dividem pelo que a gente chama de cisparidade. Seria muito mais fácil, como ele não tem pai biológico, duplicar esse X. Tem muitos organismos por aí que só são fêmeas e elas se autorreproduzem. Elas se duplicam. Então, esse X dele viraria outro X. É muito mais crível, biologicamente, que ele fosse uma mulher do que um homem. Porque ele precisaria de um Y. E aí esse Y veio da onde? Então, assim, é muito mais crível, pela mitologia cristã, que ele fosse uma mulher negra. Porque, ó, eu tô abrindo o Google. Tá? Vamos voltar pro Google. Essas pessoas só têm melanina. Tá? Essa é a possível feição de Jesus Cristo. E por que ele é retratado? Não, e para começar, por que ninguém fala que possivelmente, por essa própria história, ele teria sido uma mulher? Vocês realmente acham que um branco hétero escroto, europeu, colocaria que o modelo dele, quem ele adora, é uma mulher negra? Quando eu pergunto para vocês se o prefeito de vocês é uma mulher negra, a pergunta é a mesma. Por quê? Porque a Europa, que é branca, loira, do olho azul, precisava se justificar. E precisava falar, nossa, não, eu sou melhor. Como a gente viu. Porque vários preconceitos a gente coloca que não, a minha língua é melhor. Não, não é melhor, é só diferente de outras variedades. A Europa, que era branca, loira, do olho azul, precisava passar uma religião para as pessoas que tivesse algum representante que era igual a ela. A Europa não é negra. A Europa é branca, loira, do olho azul. Como é que a Europa justificaria ela colonizar vários países? Os portugueses e os espanhóis colonizarem vários países? Porque o Deus deles é branco, loiro, do olho azul, como eles. Mas isso tudo é uma criação. Tá ficando claro? Tá ficando claro ou é muito difícil isso? Não, tá ficando claro. O que eu tô fazendo aqui, gente, olha, veja, não é falando que o catolicismo é uma mentira, o evangelismo é uma mentira, não é isso. Eu tô levando questionamentos. Levantando outros questionamentos, como por exemplo, essas pessoas andam com túnicas como essa, com roupas assim. Vocês realmente acham que num deserto, de acordo com as condições sanitárias que tinham na época, a roupa dele, a túnica dele ia ser branca? Não, né? No mínimo meio amarronzada. Por que ele nunca é retratado assim? Ele é sempre retratado branco, loiro do olho azul e com a túnica branca. Porque ao negro é sempre relegado um ideal negativo. Foi construída a ideia de que o que está ligado ao negro é o demoníaco, é o excessivamente sexual, é aquela coisa de ou o bandido. Por que os livros de vocês, quando tem algum poema falando sobre bandido, não apresentam uma criança loira branca do olho azul? Algum dos livros de vocês, porque tem vários poemas que falam sobre isso, assalto, coisas assim. A ilustração é um menino loiro branco do olho azul? Ou é um menino negro? Não, a maioria das vezes que a gente vê essas situações é sempre o menino negro. E quando se trata de textos,
em que algum dos personagens acha que alguém vai roubar eles e é sempre o personagem negro. O que eu quero mostrar com isso é que as coisas que a gente fala, os discursos que a gente produz, geram ideias na nossa cabeça. Quando a gente expõe uma criancinha de 10 anos a ideia louca de que ela vai achar um príncipe encantado e de que ela tem que ser feminina, recatada e do lar, isso pode introjetar na criança e criar todos os estereótipos e problemas em relação à mulher que a nossa sociedade machista coloca. Por que nenhum dos príncipes até pouco tempo era negro? O Aladim foi uma grande revolução. E o Aladim é do Oriente Médio, ele não é branco, loiro do olho azul. O Aladim, quando surgiu, todo mundo estranhou, porque ele era negro. E ele não era de Hollywood. Ele não era um loiro branco do olho azul. Então, assim, quando eu falo dessas coisas, percebo que a gente apaga alguns povos para outros subirem. Porque esses povos, brancos, loiros, do olho azul, hétero, escroto, machista, ele não se justifica por ele mesmo. Então ele precisa criar uma coisa que não é ele e não justificar essa coisa, mas ficar xingando ela. Porque o que não é o homem é a mulher. Ah, não, mas a mulher não tem direitos, ela não é o homem. Ela tem que ficar relegada ao fogão mesmo. Não é um homem branco. Nossa, não, tá errado, que horror. Não fala a variedade padrão da língua portuguesa. Nossa, meu Deus, que horror, que pessoa burra, que caipira. O Príncipe da Princesa e o Sapo é negro também. Isso é um desenho de que ano? Mas mesmo esse Príncipe da Princesa e o Sapo, isso de príncipes negros era a maioria? Quantas princesas são negras? Ou não são loiras brancas do olho azul? Tirando a Jasmine, ou tirando a Mulan, ou aquelas princesas que normalmente são... Eu ia falar sino, né? Mas vocês não vão entender. Mas tem olhos puxados e características de chineses e japoneses. A maioria delas é branca, loira, do olho azul. Vamos lá. Mas já vi esse filme uma vez, o filme da Princesa e o Sapo. Sim, não só isso, mas existem outros filmes, como por exemplo agora, atualmente, está sendo muito desconstruído isso. E os filmes atuais da Disney são muito melhores do que os anteriores, porque hoje em dia as princesas não mais precisam de um homem para tudo. Porque antigamente, inclusive nos contos que foram remodelados, as princesas precisavam de um homem. Isso cria o quê? Isso cria mulheres que acham que precisam de um homem para tudo e que vão ser assujeitadas. Quando eu coloco sempre pessoas brancas, loiras ou azul, eu caio no perigo da história única que a Chimamanda fala. Uma criança negra, ela não se sente colocada naquele lugar. Ela acha que, a magia não é para ela. 2, aquele mundo maravilhoso de contos de fadas não é para ela. Mérida é uma das... Sim, é o que eu tô falando, Olivia. Essas princesas atuais, como a Mérida, a Elsa e outras, a Mulan não, como chama aquela que é do mar? A Moana. A Moana também é negra. Essas princesas são completamente opostas a, por exemplo, aquela antiga Cinderela. Ou a Rapunzel. A Rapunzel sempre é colocada como loira branca do olho azul, com um cabelão loiro enorme. Ou não? Por que a Rapunzel não é negra? Isso é muito diferente. O que a Disney está fazendo agora é completamente diferente desses discursos preconceituosos que a gente tinha, que a gente só tinha princesas de um tipo. Agora a Disney diversificou. Isso é muito positivo. Porque quando a gente diversifica, a gente abre o leque, a gente não olha para uma coisa só. Peraí, quer ver? Eu sempre pego esse exemplo, mas porque isso aqui é muito claro. O que a Disney está fazendo é, ela parou de mostrar isso aqui. Só isso aqui, branco, loiro do olho azul. Ó, existem outros tipos de princesa. Tem a Mérida aqui que não quer se casar com ninguém. Tem a Elsa aqui que tem medo das pessoas. Tem a Moana aqui que vai contra as regras do próprio pai para defender o povo. Então tem várias coisas acontecendo. Isso é um cubo. A humanidade não é só uma etnia. Loiros, brancos, do olho azul. Quando a gente tem um dia da consciência negra, a gente precisa ter consciência de várias coisas, não só da negritude. Não só de cabelos afro. Meu cabelo é afro. Até os 15 anos, eu era submetido por uma ideologia que falava que cabelos afros são ruins. Eu escondia o meu cabelo. Porque tem aquela coisa, né? Ah não, cabelo negro é... Tem aquele adjetivo horrível
que chamam cabelos afro, né? Como se só o cabelo liso fosse bom, que é de pessoas loiras, brancas, do olho azul. E não é. A questão 4, inclusive, fala disso, que eu propus para vocês pensarem, fala disso aqui. Vocês sabiam qual o significado disso aqui? Vocês já viram mulheres com isso, com esse tipo de trança? Alguém já viu? Já viram, não viram na rua? Sim. Vocês sabiam o significado histórico dessas tranças? Que isso aqui indicava caminho para fugir da senzala? Eram escravos que tinham achado os caminhos para sair da senzala e eles voltavam e indicavam no cabelo como sair. Isso aqui, ó, tá dizendo o quê? Olha, você para sair você pode seguir reto, porque não vai ter nenhum capataz aqui. Mas não vai pelos cantos, não. O que tá querendo dizer? Para você escapar, você vai ter que ir num caminho tortuoso, que tem vários capatazes aqui. Isso indica caminhos de fuga. Será que se as pessoas negras soubessem disso, tivessem esses discursos, e não sempre os discursos de que o cabelo delas é ruim, elas alisariam o cabelo? Tanto do jeito que alisam? Será que se eu parasse de mostrar só isso aqui, falando, ai não, olha, as mulheres... Quantas mulheres na revista de beleza são negras? Quantos modelos são negras? E para começar, gente, o que é aquilo de modelo? A maioria delas é anoréxica. Ninguém normal, habitual, tem aquele corpo. Então você mostrar que um padrão de beleza é isso aqui, uma garota de 16 anos, é acabar com ela. Porque ela vai começar a achar que ela é gorda, que ela é o problema. E o problema não é ela. O problema é que aquilo não está mostrando que é a humanidade, que é um monte de coisa, que é uma variedade de coisas, não uma coisa só, que não existe. Isso tem relação um pouco. A gente recebe vários materiais no começo do ano, né? Inclusive para passar para vocês pelo Gio e tal. Alguns materiais eu cortei. Por quê? Tinha materiais do tipo da Semana das Mulheres que disseminavam certos preconceitos. E eu tenho que ser o filtro. Não é a pessoa, porque às vezes a pessoa que passa para mim não sabe também, porque isso é naturalizado. Tinha uns que tinham uma coisa assim. A mulher podem existir dois homens formam uma casa, mas somente uma mulher forma um lar. Qual é o problema dessa frase? Eu quero deixar para vocês. Você vê algum problema nessa frase, Lívia? Eu não entendi muito bem a frase. Dois homens podem formar uma casa, mas somente uma mulher forma um lar. Isso era um provérbio chinês que estava numa das questões. Para começar, quando eu falo que somente uma mulher forma um lar, o que eu estou tendo em mente? Que o lugar da mulher é simplesmente aquela coisa ridícula e escrota de ir na cozinha, na beira do fogão. Em segundo lugar, quando eu li aquilo, eu ainda era casado. E eu era casado com um homem. Aquilo me afetou, porque eu fiquei assim, tipo, peraí. Então quer dizer que o que eu tenho não é um lar? Por que não é um lar? Porque não tem uma mulher? Vejam, discursos criam ideias. E muitas ideias são estúpidas. Essa ideia era completamente estúpida. O que isso tem a ver com o Dia das Mulheres? Sabe, com mulheres que lutaram pelos direitos de poder votar, de poder trabalhar. Não tem nada a ver. Quantas mulheres têm um lar só delas? Que não precisam do marido? Ou quantos homens vivem sozinhos? Nem todo homem precisa ou quer uma mulher, nem toda mulher quer ou precisa de um homem. Sabe, é esse tipo de discurso que a gente tem que tomar cuidado. E já falando em discursos, vamos para um. Eu vou explicar as perguntas para vocês. O que eu quero nessa aula? Eu estou passando para vocês, inclusive, um livro que é maravilhoso, que se chama Quando Me Descobri Negra. Quando a gente fala em descobrir negra, a gente já vê que tem um problema, né? Porque se você se descobre, você não era. E o que ela era até então? Ela era o resultado de outros discursos que falavam que o cabelo dela era ruim, que ela tinha que alisar o cabelo, que ela não era bonita como as meninas brancas, que ela era isso ou aquilo, e não o que ela realmente é. Quando a gente pega um texto como esse, eu vou ler esse texto. Carlos Drummond de Andrade poetou no alvo ao escrever os versos. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem face secreta sobre a face neutra. Isso aqui não existe, tá, gente? Neutralidade em discurso nenhum existe, nem no meu.
tá? Nem no meu discurso eu estou sendo neutro. Eu claramente estou assujeitado a um posicionamento político aqui. Claramente, naquilo que eu falo. Que não é o da maioria das pessoas. Mas eu estou assujeitado, mesmo eu que tenho palavras e discursos de liberdade. Palavras e expressões não nascem em árvores, nascem da cabeça das pessoas de comunidades em todas as épocas. O que nos interessa aqui é dar uma sapeada em algumas expressões construídas a partir de preconceitos, que, como sabemos, são os pais da discriminação. No Brasil, afora a face visível do racismo contra os negros, existem também as faces sutis e escorregadias. Entre elas figuram expressões com caras ingênuos, mas nada neutras. Por exemplo, por que o mercado ilegal é conhecido como negro? Quando a gente fala que o mercado ilegal é negro, o que a gente está relegando daqui para cá? Vamos para a matemática? Se eu falo que x mais 2 é igual a y, tá? Eu tenho uma outra incógnita aqui que fala que x é igual a, sei lá, x mais y dá z. Vamos supor que é isso. Se eu estou falando que o y é isso aqui, x mais 2, eu não posso vir aqui e fazer isso aqui? Tudo bem? Certo? Agora, se eu falo mercado ilegal, eu estou falando que ele é igual a mercado, eu vou pôr entre aspas, negro. Mercado dos dois lados. Vamos cortar? Negro tem relação com ilegalidade. Olha o problema disso aqui. Por que o câmbio paralelo é também conhecido como câmbio negro? Vamos de novo? Vamos de novo. Câmbio paralelo. Igual. Quando eu tô falando eu tô pondo igual, tá? Câmbio negro. Vamos tirar? O que tá igual dos dois lados a gente cancela, não é assim? Se eu falo, por exemplo, que 7x é igual a y, x vezes y, eu posso cancelar o x aqui e o x aqui, e aí eu tenho que y é 7. Não é isso? Vamos voltar para cá, então. Tira o câmbio. O negro é alguma coisa paralela, não é alguma coisa legal, de novo. Por que listas de pessoas malquistas é batizada de lista negra? Eu odeio pessoas. Então, a lista de pessoas que eu odeio é uma lista negra, não é a lista branca, né? Vamos tirar a lista? Porque, inconscientemente, os negros são as pessoas que são odiadas pela sociedade. Tcharam! Por que quando as coisas estão difíceis, a gente fala que a coisa tá preta? Ou ainda, ao se referir a um ato de difamação de alguém, se diz denegrir a imagem daquela pessoa. Por que uma pessoa de bom coração tem alma branca? Porque a magia negra é do mal, negros do mal. O dicionário Hawaii registra as origens da palavra branco e negro. Branco significa brilhante e límpido. Em contrapartida, negro é o que tem a pele escura, sombrio, tenebroso. Também é preciso observar a origem e o significado da palavra mulato ou mulato, que vem de mula, animal estéril. Há dezenas, talvez centenas de palavras e expressões que têm pano de fundo e preconceito são ofensas raciais. O que fazer? Precisamos deixar de usar e orientar para que outros também deixem de usar palavras e expressões com origens ou conotações racistas, sexistas, homofóbicas. Por exemplo, uma criança começa a brincar. E crianças, tá? Crianças têm sexualidade, o Freud falava disso, mas é uma criança. Ela não vai fazer sexo com ninguém, a menos que ela seja abusada. E aí, por alguns trejeitos, você olha para um menino de 5 anos e fala, vira homem, seja macho. O que você está querendo dizer com relação a quem é homossexual? Eu sou pansexual e eu sou homem. Eu sou um homem cis pansexual. A minha sexualidade não tem nada a ver com o meu sexo biológico. É esse tipo de discurso imbecil que a gente tem que parar de ter. Ou de disseminar coisas que parecem normais, mas não são. Um segundo problema, vamos analisar isso aqui. Ó. Nascemos da mistura, então por que o preconceito? Isso tem a ver com o que eu falo para vocês de diversidade linguística. Tá? Quantas variedades de língua existem? Várias. E aí eu vou falar que só uma é correta e todas as outras são erradas? Uma outra coisa. O capítulo do livro que eu estava citando. Sou negra, mulher de origem pobre. E se essas palavras não são suficientes para me definir? Afinal, que etiquetas dão conta do que é uma pessoa? Eu volto para cá.
Elas ajudam a me situar em um contexto social, histórico e político. Levei muitos anos para me reconhecer como negra e como mulher. Descobrir-me negra foi um processo. Descobrir-me mulher é uma jornada que se iniciou com a maternidade e tem sido o foco da minha atenção. Se essas descobertas já não são tão simples, vesti-las para que qualquer pessoa possa as ver é especialmente difícil. Quando eu cito a Simone de Beauvoir aqui, essa autora, eu vou voltar para vocês, ela tem um livro que se chama Segundo Sexo, no qual ela fala que ser mulher biologicamente, ela está falando de biologia, tá? Ela não está falando de sexualidade, ela está falando de que o indivíduo feminino biologicamente, na França da época dela, era sempre construído como negativo a partir do homem. Então a mulher era quem não era o homem, então ela não podia votar como os homens votavam. Ela era alguém que não podia trabalhar como os homens trabalhavam. Ela era alguém que era dependente do marido. Então, uma mulher não poderia se relacionar com outra, porque ela em si não era nada. Como é que uma mulher vai se relacionar com outra se ela é, primeiro, e agora pasmem, me desculpem pessoas que querem casar na igreja, o casamento da igreja, ele originalmente significa um estupro. Eu tenho certeza que vocês nunca pararam para pensar nisso. Mas o casamento, do jeito que ele é colocado enquanto ritual, ele é altamente preconceituoso com a mulher. E, de novo, primeiro que tem a questão do branco, né? O vestido é branco pra quê? Pra demonstrar pureza. Ah, então quer dizer que o negro não é puro? É impuro? Já pararam pra pensar? Por que o preto é a roupa do luto e não o branco? Construto sócio-histórico preconceituoso em relação à classe, em relação à etnia. Porque isso vem de uma coisa da Grécia. A gente é mais grego do que pensa. Na Grécia Antiga, só os homens poderiam ir na Ágora voltar, que era a praça, as mulheres não. E eles andavam nus, porque eles se achavam bons e bonitos. É por isso que, por exemplo, nas Olimpíadas não poderiam mulheres competir. Com exceção de Esparta, que era uma outra realidade, mas enfim. Porque os homens estavam todos nus ali. E eles se achavam bonitos e belos, então isso tem que ser mostrado. Agora a mulher não. A mulher, as crianças, os escravos eram corpos frios que precisam ser cobertos. Vocês podem ver que no começo, mesmo as estátuas de deusas, elas estão cobertas. Estátuas de deusas sem serem cobertas é muito recente. E mesmo a Afrodite, do Nascimento de Vênus, que é um quadro, vocês já devem ter visto esse quadro do Botticelli, que é um renascentista. Ela tem todas as vergonhas dela cobertas. Os peitos e a vagina dela estão cobertos. Por quê? Ela é mulher. Isso é um preconceito. Eu não posso falar que é um preconceito da época da Grécia, porque é uma outra sociedade. Mas na época da Grécia, a mulher era vista como um corpo que pode ser possuído pelo homem. E que não tem liberdade. E que precisa ser coberto. Porque elas não faziam exercício. Então, a maioria delas realmente era mais corpulenta e muito branca. Porque elas não saíam do gineceu. Quem tomava sol era ou escravo ou prostituta. Isso Grécia Antiga, tá? Época de Heráclito, de Homero. É muito diferente de hoje em dia. Quem tomava sol ou era escravo ou era prostituta. De onde vocês acham que vem aquela questão de o negro é isso, excessivamente sexualizado? A globeleza vem daí. Nada além disso. A gente é mais grego do que a gente imagina. Infelizmente. Infelizmente. Bom, mas voltando para cá. Vamos voltar para as perguntas que eu pus para vocês. A Simone de Beauvoir, eu estava falando dela. Tá, e a partir daí, como mesmo na Grécia, a mulher ela não se valia por si mesma, a mulher aristocrata, só a mulher que era prostituta, e só as prostitutas estudavam, tá? As hetairas, que eram as acompanhantes, elas eram extremamente inteligentes. Inclusive é por isso que tinha tanto comportamento homossexual na Grécia Antiga. Por quê? Você vai se relacionar com uma porta? As pessoas não são só desejo, mas você vai se relacionar com uma porta e ficar preso o dia inteiro dentro de um cubículo? É um preconceito em cima de um preconceito que vai criando outros. Entende? Tá dando pra entender, gente? Ou é muita relação louca? Tá dando pra entender. Beleza. E onde eu quero chegar com tudo isso? Vamos pra cá, voltar. Essa aqui. Eu já passei esse vídeo pra vocês.
definições, já que essa mulher tá falando de definições, ela se definiu, ela tá falando que ela é mulher negra e de origem pobre, só que ela não é só isso. Quando a gente define, a gente delimita uma coisa. Só que quando a gente delimita, existe um problema de você falar que você é isso e somente isso, nada além daquilo. Eu não sou só professor. Existe um Iago que além de professor é filho, é neto, é pai de 2 gatas. Existe alguém que não tá sempre dando aula o dia inteiro, apesar de que a maioria do meu dia é isso. Então eu não sou com a minha mãe a mesma coisa que eu sou com vocês. Não sou várias pessoas porque eu não tenho esquizofrenia. Mas existem papéis. Quando eu falo que eu sou X ou que eu sou machão mesmo, eu deixo de ver um monte de outras coisas, tá? Nem todo homem biológico tem que ser machão, nem todo homem biológico tem que gostar de mulher. Por que tem que gostar de mulher? Por que os homens têm que ser loiros altos do olho azul? Por quê? Isso é uma delimitação. Isso limita o que é a humanidade. Muitos rótulos, lembra da primeira pergunta, limitam o que é a humanidade. Tá? Vou explicar outra. Essa aqui já foi? Vamos lá. Quando me descobri negra, é esse livro que eu tô falando pra vocês. Prestem atenção nesse trecho, gente. Se vocês não sentirem alguma coisa nisso aqui, algum problema existe. É um depoimento de uma jovem negra. Eu fui branqueada em casa, na escola, no cursinho, na universidade. É como disse Francisco Wilford, o branqueamento apaga as glórias dos negros, a memória dos líderes que poderiam sugerir caminhos diferentes daqueles da humilhação cotidiana, especialmente para os pobres. Aí eu tenho o Chimamanda Adichie que fala, a história única cria estereótipos. O problema com os estereótipos não é eles serem mentira, é eles serem incompletos. Fazem com que uma história se torne a única história. Qual é a única história que a gente tem dos negros? Um povo que foi escravizado, apagado e tem tentado a todo momento ser branqueado. As meninas negras, o cabelo delas é tido como uma coisa bonita ou elas têm que alisar? Entendem? É esse tipo de coisa que eu tô falando. Claro que a África é um continente cheio de catástrofes. As que são imensas, como as horripilantes violações no Congo. As deprimentes. Mas há outras histórias que não são catástrofes. E é muito importante, é igualmente importante falar sobre elas. Alguém aqui conhece alguma história de alguma revolução negra? Vocês conhecem? Não. Vocês conhecem alguma história de algum rei, de alguma casta que era negro? Da África? Vocês sabem quem foi o Mulu? Vocês sabem quem é Iemanjá? Vocês sabem quem é o Batalá? Por que vocês não sabem? Porque vocês só sabem o que é cristão. A grande questão aqui não é falar que o que é cristão é errado. Não. Mas é justamente falar o oposto do que o cristianismo fala. As outras religiões, nenhuma delas fica falando que o que não é ela é pecado. Agora, por que o cristianismo fala isso? Por que vocês não conhecem, por exemplo, a religião dos índios do Brasil? Por que vocês não conhecem nada acerca da religião dos povos africanos daqui? Por que vocês o problema é só conhecem a cristandade? Porque eu tenho certeza que se eu perguntar sobre a história de qualquer coisa da Bíblia aqui, vocês vão saber. E por que vocês só sabem isso? Ou sobre os contos de fada? Alguém aqui conhece algum conto africano? Alguém aqui conhece algum conto indígena? Agora, os contos dos irmãos Grimm vocês sabem. Vocês sabem sobre o mito de Eco e Narciso. Inclusive, vocês sabem, né? Que o Narciso se amava loucamente, ficava olhando pro próprio reflexo na água. E a Eco, que ela era uma ninfa que tentou enganar a Hera. O Zeus ficava traindo a Hera loucamente e ela era uma das ninfas. Quando a Hera chegou no lugar onde ele estava traindo ela com várias ninfas, a Eco veio para ela e ficou tagarelando, falando para ela não chegar nesse lugar. Ela percebeu e falou assim, a partir de hoje você só vai repetir as últimas coisas que as pessoas falarem. A Eco viu o Narciso, depois disso, se apaixonou e tentou falar para ele. Só que ela não conseguia, ela só repetia as últimas palavras dele. E ele só olhava para ele, tanto que ele se tacou na água e se afogou, para tentar se pegar, se beijar. Às vezes a gente é narcisista demais e não olha para os ecos que são colocados na nossa cabeça. Os ecos da Grécia, das mulheres do Gineceu, as mulheres brancas loiras,
E as mulheres que tinham mais pigmentação na pele porque eram expostas ao sol eram vistas sempre como prostitutas ou como escravas. Isso não é muito diferente de hoje, e deveria ser. Esse que é o problema. Tá? Vamos voltar para cá. Bom, vamos para a última. Há um capítulo que se chama Prevenção nesse livro aqui, tá? No qual uma adolescente diz que para que pudesse andar na rua sem que pessoas, ao se depararem com ele, é um adolescente negro, mudassem de calçada por causa do medo ou porque o considerassem preconceituosamente como inferior. Ele tinha que, para isso, ter nascido filho único de médico com mães advogadas, fazer curso de inglês e alemão e sempre estar usando perfume e óculos de sol. Então, a prevenção de ser tratado como um negro é tratado é ter nascido numa família aos moldes do branco. Então, o que eu quero que vocês pensem aqui, escrever um outro povo como ultrapassado, místico é limitá-lo. Escrever uma variedade linguística como inferior ou errada é limitar a natureza multifacetada e mutável das línguas. E vai na contramão do que propõe a Chimamanda, que a gente viu. Na mesma esteira de autoridade deficiente, porque o que é isso de autoridade deficiente? É um outro que é menor do que eu. E eu só me justifico porque eu não sou aquele. Eu sou uma pessoa inteligente porque eu sei o que é o burro. Eu sou adulto porque eu não sou uma criança infantil. Eu sou uma pessoa sã e normal porque eu não sou louco. Todas essas palavras, elas precisam do seu antônimo para fazer sentido, senão elas não fazem sentido. Isso é uma autoridade deficiente. Eu sempre preciso de alguém que seja selvagem, primitivo e pré-histórico para eu ser o evoluído. Eu sempre preciso de alguém para relegar e ser o mercado negro, denegrir, acabar com a imagem para eu ser o branco, puro e alto. Tudo bem? O que eu quero que vocês pensem aqui, ó, é, tendo as questões apontadas em mente, reflita se a autoridade deficiente, o chamar o outro de menos do que eu, não teria sido utilizada ainda vencendo para tentar estupidamente justificar atitudes de segregação não tão distantes das realizadas da época de apartheid. Isso no que se refere ao tratamento discriminatório dado pela comunidade dita majoritária, a comunidade LGBTQIA+, e praticantes de religiões e fés não cristãs. Por quê? Isso também tem a ver com questão de raça, com questão de etnia. A etnia negra normalmente não pratica o cristianismo. O cristianismo é uma coisa burguesa de gente branca. Ou outras religiões. Por que as outras religiões não são respeitadas? Quando vocês têm uma aula de ensino religioso, se vocês não perceberam até agora, essa disciplina é para mostrar as outras religiões que não as cristãs para vocês. Porque isso vocês já têm em eco em casa. Isso foi enfiado em eco na cabeça dos pais de vocês, foi enfiado em eco na casa dos avós de vocês, foi enfiado em eco na casa dos bisavós. O bisavô enfiou em eco na casa do avô. O avô enfiou em eco na cabeça dos pais de vocês. E o cristianismo, se vocês são cristãos, foi enfiado em eco na cabeça de vocês. Como todos os preconceitos, por exemplo, de denegrir, de sim, e vocês aprendem religiões afro-brasileiras justamente para que vocês vejam, Lívia e Robson, as outras faces do cubo. A humanidade não é uma religião. A humanidade não é uma etnia. Não existe só o que é branco. Existe o que é negro, o que é mulato, o que é o sino, que é o oriental. Existem N etnias. Tá? Existe o indígena, e dentro do indígena, tá? Porque não existe um índio só, existem vários povos indígenas que são tão diferentes entre si quanto a gente de um oriental, por exemplo. E vocês têm o direito de saber disso. Quando a gente fala sobre isso, é para que vocês pensem sobre a sociedade e não reflitam em eco preconceitos. É isso que eu espero com essa aula que já durou quanto tempo? Deixa eu ver. Quanto tempo está durando esse vídeo? 29 minutos, não foi tanto assim. Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Não. O que eu quero? Eu não quero que vocês devolvam para mim respostas escritas às perguntas. De verdade, eu quero que vocês leiam aquilo. Até porque todas aquelas perguntas têm muitos textos que podem ser usados por vocês na dissertação dos vestibulinhos que vocês vão prestar agora. Porque tem gente que vai prestar ETEC, tem gente que vai prestar aquele vestibular da Unesp, da Escola Técnica. Então, leiam aquilo. E respondam com atitudes. Quando alguém falar denegrir para você,
Pega e mostra o outro lado dessa palavra. Quando alguém usar para você expressões como, nossa, que serviço de preto, você pega e fala, peraí, por quê? Que história é essa? Você está falando de um povo que foi escravizado, você fala uma coisa dessa? Foi escravizado, que sofreu apartheid, e você está falando que o serviço deles é inferior? Você já foi escravizado alguma vez? É esse tipo de coisa que eu quero de vocês. Ou que pelo menos que vocês reflitam. Porque de gente preconceituosa e mais do mesmo, a gente já tem demais na sociedade. Por que um professor de português está falando isso? Inclusive para justificar a variedade do começo do ano. Eu estou falando de variedade linguística para vocês não falarem que existe um certo e um errado na língua, porque não existe um certo e um errado em ser humano. As pessoas, cada cabeça é uma sentença. Porque uma pessoa é indígena, ou assim ou assado tem determinada etnia, ela é errada, ela é diferente de você. Uma variedade linguística é diferente da padrão, ela é não padrão, ela não é errada. Da mesma forma, uma pessoa que não é cristã, ou que é ateia, que é negra, ou sei lá, uma pessoa branca que é ateia, ela não é errada, ela só é diferente da maioria, ou das outras. E a gente tem que aprender que a humanidade é mais do que um lado só do corpo. Tá bom, gente? Ok. Eu vou deixar com vocês, então, como tarefa, a reflexão dessas questões para o final de semana. Na semana que vem, se Deus quiser ele adquirir, a gente começa as orações adverbiais, se vocês não tiverem nenhum problema com isso, ou nenhuma dúvida quanto a substantivos. Tudo bem? Sim. Então tá bom. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Vou anotar os positivos de vocês. Tá bom? Ok. Bom final de semana. Tchau, tchau. Bom final de semana.